Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E nós vamos prosseguir com a programação previamente estabelecida para os nossos trabalhos no mês de setembro. Nós estabelecemos diante da presença de Deus, claro que depois de buscá-lo em oração, neste mês de setembro e até meados de outubro, realizarmos um trabalho específico e especial que pudesse nos ajudar para este que nós temos considerado um recomeço. É um recomeço porque, de fato, muitas áreas das nossas vidas foram afetadas, alteradas, com este período já várias vezes mencionado e muito divulgado nesses últimos dias. E recomeço é algo que faz parte da vida do cristão. Todo cristão, quando ele erra, quando ele falha, quando ele se desvia, quando ele abandona suas atividades costumeiras, então ele cai em si e vai em busca de uma restauração, de um recomeço, de se reabilitar para poder ter uma vida como tinha antes. Inclusive, recomeço é um tema estritamente bíblico. E dos muitos versículos que nós poderíamos citar para recomeço, nós poderíamos citar lá em Apocalipse, do capítulo 2, versículo 5, quando o próprio Cristo aconselha ao anjo e à igreja em Éfeso, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isto é recomeço. E para este recomeço, nada melhor do que aprender com a igreja chamada de a igreja primitiva, a igreja dos primórdios. Aquela que foi inaugurada em Atos capítulo 2, porque a igreja, numa visão ampla, de forma bíblica e teológica, a igreja já existia na eternidade no coração de Deus. Mas no dia de Pentecostes, esta igreja, ela foi selada, inaugurada com um mover sobrenatural da parte de Deus, aonde de forma sobrenatural o Espírito Santo se derrama e a partir dali se evidencia uma igreja poderosa, com salvação de muitas almas e que tem um alcance muito vasto, como nós vamos observar aqui nesta noite, tá bom? Então vamos começar lendo o primeiro capítulo. Obviamente eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Eu quero aqui, antes de ler a palavra, fazer um agradecimento, porque eu sei que há servos e servas de Deus que, quando viram o propósito que Deus colocou em nosso coração, se posicionaram em oração intercessória e alguns até em jejum, para que a bênção de Deus viesse sobre nós. Eu, pastor Max Douglas, sou inteiramente dependente da graça e capacitação do Espírito Santo no que diz respeito a pregar a palavra de Deus. Eu não sou um profissional do púlpito, eu não tenho profissionalismo como pregador, pelo contrário, procurando aprender cada dia, procurando crescer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Atos capítulo 1, todos de Bíblia aberta, o texto diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, nos céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, ou quem sabe na sua tradução, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Você pode dizer comigo assim: Jesus,
Tu és o Verbo vivo. Que a tua palavra me alimente, me sustente e eu possa caminhar na tua presença, debaixo da tua vontade. Amém. Meus queridos, nós vamos então, a partir de hoje, passar a refletir nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. E nessa fase introdutória, neste primeiro momento que nós temos, nós vamos aprender sobre quais foram os propósitos pelos quais este livro fora escrito. Os objetivos do livro de Atos podem se sintetizar na seguinte frase: o propósito do primeiro sendo corroborado e ampliado no segundo. Daqui a pouco você vai entender essa frase, mas repita ela comigo em alto e bom som. Diga comigo: o propósito do primeiro sendo fortalecido e ampliado no segundo. Vamos entender essa frase? É biblicamente indiscutível, qualquer estudioso, qualquer teólogo, que Atos dos Apóstolos é a segunda parte, muita atenção nisso aqui. Atos é a segunda parte de um tratado que se constitui de 2 volumes. No primeiro volume, Lucas tem o propósito de tornar convicta a fé de um homem por nome Teófilo. Diga comigo, Teófilo. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouco sobre ele, mas antes, abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, vamos lá. Vamos começar a folhear as páginas da Bíblia. Lucas, capítulo 1, e nós vamos observar os versículos 3 e 4, que fazem parte da introdução do Evangelho segundo escreveu Lucas. Olha o que diz os versículos 3 e 4, é o próprio doutor Lucas, o médico amado, que está dizendo: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Então, assim como em Atos a gente lê o nome de Teófilo, aqui em Lucas nós estamos lendo. Então, em Atos, Paulo está reforçando e ampliando aquilo que ele buscou fazer no Evangelho segundo escreveu Lucas. Tanto o próprio livro do Atos, como também os diversos comentários acerca deste livro, nos descrevem vários dos propósitos deste, que é o único volume histórico do Novo Testamento. Olha aqui para mim. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos vários livros históricos, mas no Novo Testamento o único livro histórico é o livro de Atos. E aqui nós vamos destacar apenas alguns dos principais propósitos, muita atenção, para os quais este livro foi escrito. Vamos para o primeiro? Se no evangelho que leva seu nome, Lucas escreveu acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, volte para Atos e olha aí o que diz o versículo 1, né? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então, se Lucas, no seu primeiro tratado, escreveu acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, aqui em Atos, ele tem o propósito de mostrar tudo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Então, Jesus não só começou a fazer e ensinar, mas por meio da sua igreja, por meio dos seus seguidores, ele continuou fazendo porque é ele quem o faz. O segundo propósito de Atos é mostrar a obediência dos discípulos aos mandamentos e ao mandamento específico dados pelo Senhor Jesus. Em Lucas 24, 49, há um mandamento específico, onde Jesus diz assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, permanecei, pois, é um mandamento, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no versículo 52 diz que os discípulos, adorando ao Senhor,
partiram para Jerusalém e ficaram ali perseverando, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Também em Atos, no capítulo 1, se você está com a Bíblia aberta, a partir do versículo 12, olha só o que vai acontecer aí em obediência ao mandamento de Jesus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olhe para cá, preste atenção. Atos destaca claramente a obediência dos discípulos a este mandamento que foi dado como os últimos mandamentos de Jesus à sua igreja. É certo que alguns desses discípulos não obedeceram, desistiram, retrocederam, mas aqueles que estavam conscientes da obediência que deveriam prestar ao Mestre, eles perseveraram exatamente no lugar aonde Jesus havia lhes ordenado. Jesus disse: vocês não podem se ausentar de Jerusalém enquanto vocês não forem revestidos do poder de Deus. Ora, discípulos que passaram 3 anos com Jesus, que foram escolhidos como apóstolos, se recusaram a continuar fazendo a obra de Deus sem que antes recebessem aquilo que Jesus havia prometido. E por falar em Jesus prometer, eu quero te dar uma boa notícia: essa promessa também é para nós, este poder também é para nós, essa promessa do alto também é para a nossa vida. E eu creio que nesses dias dessa jornada em Atos dos Apóstolos, muitos receberão esta promessa, muitos serão renovados, porque o Deus vivo ainda mantém a sua palavra sobre as nossas vidas. Então, este é o segundo propósito. Um terceiro propósito de Atos é descrever como o dom do Espírito Santo habilitou os discípulos e os apóstolos de Jesus Cristo para a realização da obra. A grande obra que foi feita e registrada no livro de Atos só foi feita porque o Espírito de Deus, de forma sobrenatural, habilitou, capacitou. E deixa eu dar um destaque a isso aqui: nunca se ache incapaz se você estiver buscando o Espírito de Deus. Você pode até não ter habilidade na fala, no canto você pode achar que não se sai bem, mas eu vou te contar um segredo: quem busca o Senhor pode ser capacitado por Ele para realizar a sua obra. Eu tenho pregadores e pastores amigos. Eu tenho um amigo, vou até citar o nome dele aqui, o pastor Fredson, lá de São Luís do Maranhão. Pastor Fredson era gago daquele de arrastar as palavras. Se você vê o pastor Fredson pregando hoje, um baita vozeirão, não gagueja um segundo, porque quem capacitou ele foi o poder do Espírito de Deus. Se a gente prega, é o Espírito que capacita. Ninguém que se enche nem se envaideça. A nossa suficiência vem de Cristo, e o poder que há em nós vem de Deus, e é Ele quem pode habilitar-nos e capacitar-nos, como fez com a igreja primitiva, para desenvolver um grande trabalho. O quarto propósito de Atos também é contar a história do início da igreja em Jerusalém. Olha que coisa bonita isso aqui, preste muita atenção nisso aqui. Contar o início da igreja em Jerusalém e sua expansão, passando por Samaria, Antioquia da Síria, pela Ásia Menor, Macedônia e Grécia, até chegar em Roma, que era considerada a capital do mundo. Muita gente às vezes interpreta a Bíblia errada quando diz assim: Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo todo. E se eu te dissesse que o evangelho já foi pregado no mundo todo? Porque na época dos apóstolos, todo mundo foi alcançado, o mundo daquela época, com a pregação do evangelho e da palavra de Deus.
chegou até Roma, um império que parecia ser indestrutível, mas ali tinha crente salvo, glorificando o nome de Jesus, e o evangelho era pregado com toda liberdade. Então Atos nos mostra que a igreja ninguém parou, e para o conhecimento de Satanás, os demônios, a igreja ninguém vai parar, ela vai continuar prosseguindo, crescendo, e você faz parte desta igreja que se expande e cresce a cada dia, amém? Quinto propósito de Atos, demonstrar que o cristianismo, isso aqui também é importantíssimo, é um propósito de Atos. O cristianismo é uma religião universal para todos os homens e de todas as nações. Escute isso aqui, olha aqui para mim. Evangelho não é exclusividade de Assembleia de Deus, de Batista, de Igreja Universal do Reino de Deus, de igreja, comunidade e tal, não é exclusividade de denominação nenhuma, e nem de um povo tribal específico. O evangelho é para todos. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, depois de Pedro ter teimado um pouquinho com Jesus, né? Que no capítulo 10 ele já está na casa do centurião Cornélio para pregar. E quando ele chega ali, ele pergunta: por que vocês estão reunidos aqui? Aí o centurião vai contar: olha, nós vimos um anjo, eu tive a visão de um anjo que disse que eu deveria te chamar porque você me ensinaria o que convém fazer. Aí no versículo 34, Pedro vai dizer um negócio extraordinário: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer lugar, qualquer um que lhe teme, faz o que é aprazível, é alcançado por essa graça maravilhosa. Glória ao nome de Jesus. Evangelho é privilégio de todos, é para todos. Vejamos juntos Atos 17, versículo 30. Vamos lá? Atos 17, 30. Estou falando do quinto propósito, que é o evangelho, é demonstrado em Atos como uma religião, o cristianismo como uma religião universal. Atos 17, 30. Vamos ler juntos? Atos 17, 30. Todos encontraram? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Glória a Deus. É para todos, é para todos, e ainda bem que é para todos, porque me alcançou, te alcançou. Talvez alguns homens nunca dariam valor a você entrar nas suas pseudo-religiões, mas o evangelho de Cristo é a porta que está aberta para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória ao nome de Jesus, amém? E por fim, eu quero aqui fazer a citação de William Barclay, que é um comentarista fantástico, suas obras são de grande valia e relevância. Ele defende que o principal propósito de Lucas, ao escrever o livro de Atos, está descrito em Atos 1:8. Quem lembra aí de Atos 1:8? Quem não lembra já vai procurando. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. Então este é o principal propósito. Por quê? Porque nesse propósito Jesus mostra a expansão da igreja, como eu já falei anteriormente, que começa desde o início de um pequeno lugar na Palestina. Que coisa linda! E em pouco mais de 30 anos, olha só, irmãos, depois de 30 anos, pouco mais, o evangelho vai chegar até Roma. E ele diz ainda que depois que Lucas mostrou aquilo que é da milagrosa divulgação do evangelho, que também se estabeleceu naquela que era considerada a capital do mundo, ele deixou de lado a sua pena e não quis mais escrever. Uma das coisas que você vai observar no evangelho, ou no livro de Atos, é que ele não tem uma conclusão, ele não tem saudações finais, uma fala conclusiva. Por quê? Porque o livro de Atos não termina. Alguém tem que dar continuidade nessa história. Sabe quem é?
A igreja que aqui está presente ouvindo a palavra de Deus. Nós continuamos a história dos Atos dos Apóstolos, glória a Deus, porque a igreja não para e o evangelho continua sendo pregado. E lá da Palestina alcançou o Parque Osiel. Jesus é bom, glória a Deus. Você ainda lembra onde foi que o evangelho te alcançou? Porque alguns não são oriundos aqui de Campinas, não nasceram aqui neste bairro, mas o evangelho chegou lá na sua cidade, lá no seu bairro, lá naquela viela. Ele tem chegado nas favelas, nos becos, nos valados. Este é o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ok? Então, revelado aqui alguns dos principais propósitos, nós vamos passar agora a analisar os versículos, do versículo 1 até o versículo 3, fazendo aí destaque a algumas falas. Nós vamos estudar de forma expositiva o texto, e eu creio que vai ser de muita valia para a sua vida, amém? Vamos então para o versículo 1, vamos ler juntos o versículo 1, no 3, mais uma vez, 1, 2, 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas... Então vamos lá, se você está marcando, marca a primeira frase aí, ó. Fiz o primeiro tratado. Pode marcar aí, porque a gente vai ensinar para você o que significa isso. O que Lucas está falando? Ao que ele está se referindo? Se a gente ler esse mesmo versículo em uma outra tradução, a Revista e Atualizada, está escrito assim, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está falando da primeira obra, do seu primeiro discurso, do seu primeiro volume, a primeira narrativa ou coletânea. Lucas está se referindo ao terceiro dos evangelhos sinóticos, o qual leva o seu nome. Os irmãos aqui, muitos devem saber o que é um evangelho sinótico, né? Sinótico quer dizer de semelhante, similar. Sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, porque eles conservam semelhanças. E quando ele fala do primeiro tratado, do primeiro escrito, ele está se referindo a este evangelho, onde nós já lemos Lucas no capítulo 1. Agora vamos ver lá por que ele fez o primeiro tratado. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Continue nessa disposição de ler o texto. Só quem ganha é a sua vida espiritual. Ainda agora há pouco nós lemos só o versículo 3 e 4. Agora nós vamos ler os versículos 1 e 2 e lembrar um pouco dos versículos 3 e 4 sobre o primeiro tratado, o primeiro escrito. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, preste bem atenção, quando ele diz que muitos se proporam a pôr em ordem os fatos, ele está falando dos fatos concernentes à história de Cristo. Isso implica dizer que nós temos a Bíblia e os livros canônicos reconhecidos, mas muitas outras pessoas procuraram escrever a história de Jesus. Aí Lucas, quando viu outros se esforçando, vamos lá, o que ele disse? Segundo nos transmitiram, versículo 2, os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente, ou seja, eu senti o mesmo desejo. Assim como outros pesquisaram e foram atrás da história de Jesus, eu também fui atrás. Só que eu não fui de qualquer jeito. Olha aí o que ele diz. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. Diga comigo, ele escreveu em ordem. Então, ele não foi escrevendo de qualquer jeito. Isso aqui já é lição para nós, que quer fazer as coisas de qualquer jeito. Ele procurou fazer em ordem. Havendo-me informado, ele se informou para não falar o que não sabe. Só isso aqui, né? Tem gente que não se informa e vai falar o que não sabe. Ele foi se informar para saber o que ia escrever. Olha só, e ele se informou de qualquer jeito? Não. Minuciosamente, pesquisou com detalhes e consistência, e ele não fez da metade, ele fez de tudo. Desde que momento? Desde o princípio. E por que ele fez? Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Que esplêndido isso aqui. Ele fez o primeiro tratado, fez de forma minuciosa,
E ele fez esse segundo volume para corroborar aquilo que havia feito no primeiro. Um dos significados de tratado é o termo volume, e este era usado no grego para descrever uma narrativa histórica. Olha, muitos estudiosos acreditam que Lucas tinha o desejo de escrever um terceiro volume, por causa desta expressão no original. Quando se fala de volume, demonstra-se que quer se escrever vários tratados acerca daquele. No entanto, isso não aconteceu e nós não sabemos a razão, ok? Ainda no versículo 1 do capítulo 1 de Atos, depois de você marcar, fiz o primeiro tratado, agora você vai marcar essa expressão aí, ó Teófilo. Ó Teófilo, marque aí. Não há uma afirmativa clara de que Teófilo era cristão, não está dizendo claramente, mas é possível que fosse um novo convertido. E por que a gente acredita que seria ele um novo convertido? Você lembra que a gente acabou de ler em Lucas 1,4? Lucas disse assim, eu fiz tudo isso para que tu conheças a certeza das coisas que já foi informado. Em outras palavras, Lucas está dizendo, você já sabe de alguma coisa, não sabe? Agora eu estou escrevendo para fortalecer aquilo que você sabe. Ou seja, Lucas está discipulando este novo convertido. Está fortalecendo a fé dele. Isso aqui é uma lição tremenda para nós. Todo cristão precisa ser discipulado. E discipulado, dependendo da pessoa, leva tempo. Por isso que nós nunca vamos deixar de ser discípulos. E tem gente que acha, porque tem 30 anos de igreja, já aprendeu tudo quando não sabe nada. Não é tempo de crença, mas é aquilo que se absorveu, é aquilo que se leu, que se ouviu, que foi instruído. Quanto mais instruído você é, mais alicerce você cria. Você já viu gente que tem tempo, rapaz, 40 anos na igreja e parece que nunca nasceu de novo? Aqui não tem não, só para as bandas da Alice. Aqui não tem não. Lá para as bandas do Maranhão, essas coisas, aqui não tem não. Tem 20, 30 anos na igreja, mas nunca aprendeu a ser crente. Dá trabalho, vive envolvido em coisas que trazem desconfortos. A gente escuta até aquela velha frase, fulano, ixi, isso aí é assim mesmo, pastor, já estou acostumado. É desse mesmo jeitinho aí. Falta de evangelho, falta de discipulado. Em contrapartida, é muito bonito a gente ver um entrar na igreja e ele mudando, sendo modificado, sendo transformado, como um vaso na mão do oleiro sendo moldado por Deus. Mas só é moldado quem quer aprender. Eu vou aproveitar o ensejo e dizer uma coisa para os irmãos. Eu queria que mais gente tivesse para ouvir isso. Nunca faça isso, e é uma coisa que eu vou continuar chamando a atenção depois em particular. Na hora da mensagem ser pregada, se levantar e ir para fora do templo. Nunca faça isso. Isso é uma das posturas mais ridículas que um crente pode fazer, a menos que seja extrema necessidade, dar as costas para a hora que Deus vai falar. A hora que Deus vai falar, opa! Enquanto muita gente quer que ele fale. Muita gente daria tudo para estar aqui ouvindo ele falar. Nunca dê as costas quando Deus for falar. Ainda que o pregador ou a pregadora não lhe agrade, o importante é que a palavra de Deus está sendo proclamada e a gente precisa valorizar a palavra de Deus. Ok? Então, Teófilo, possivelmente, é um novo convertido, né? O fato de Lucas dirigir-se a Teófilo como excelentíssimo, que corresponde à vossa excelência, deixa subentendido que Teófilo tinha um cargo, uma patente, uma autoridade. Acredita-se que Teófilo era um oficial de Roma, alguém de muita patente. E como a gente acredita nisso, sabe qual é a maravilha aqui? É que Jesus salva na periferia, mas também salva nos palácios, nos grandes governos. Jesus salva também no Alphaville, salva nos grandes condomínios, e nós declaramos salvação em Cristo Jesus. Lucas está escrevendo a um homem de posição. Agora isso aqui, é bom você anotar, você que gosta de informações. O nome Teófilo provém de duas palavras gregas.
A primeira é Theos. Então, quem já estudou um pouquinho já sabe, né? Theos. E a segunda, Philein. Essas duas palavras são muito estudadas. Theos significa Deus. E Philein significa amor fraterno, o amor de irmão, ou o amor de amigo. Em síntese, o nome Teófilo significava amigo de Deus, ou amado de Deus. Então, Lucas está dizendo, ó amado de Deus, ó amigo de Deus. Por quê? Esse significado é importante porque algumas pessoas acreditam que Teófilo não era o seu nome original. É uma crença muito forte. E que Lucas está chamando ele assim para não denunciar que agora ele se converteu ao cristianismo, porque senão ele correria risco de ser morto por Roma. Então, para que ele não corresse esse risco, ele recebe essa espécie de alcunha, de apelido, amigo ou amado de Deus, ou Teófilo, tá bom? Em síntese, todos nós que estamos aqui somos teófilos na casa de Deus, porque somos amados por esse Deus todo-poderoso. Vamos continuar? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora sublinha aí, marca aí, ó. Jesus começou a fazer e a ensinar. No Evangelho de Lucas, ele relata que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está falando do Evangelho. Agora em Atos, ele vai mostrar o que o mesmo Cristo continua a fazer e ensinar, só que agora através de seus discípulos e da sua igreja. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes a gente erra pensando que somos nós que estamos fazendo. E quando a gente pensa que somos nós, as coisas começam a dar errado para que a gente pense, para que a gente entenda que nada provém de nós. É Ele que faz através de nós. Inclusive, isso é uma promessa. Em João, no capítulo 20, se você quiser notar, versículo 19 a 21, os discípulos estão trancados, com medo dos judeus. Logo após a morte e a ressurreição, diz a Bíblia que Jesus se coloca no meio deles e diz, Pai, seja convosco. E a Bíblia diz que depois que ele disse, Pai, seja convosco, sabe o que Jesus disse? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O que Jesus está dizendo? Eu iniciei, comecei a fazer a obra e agora eu vou continuar através da vida de vocês. Por isso que trabalhar para Deus não é um peso, é um privilégio. É Jesus continuando a obra através da minha vida, é Jesus continuando a obra através da tua vida. E eu quero declarar de forma profética que Deus vai te usar para que a obra continue sendo feita para a glória de Deus. Ele vai continuar fazendo em você e através de você. Ele vai continuar fazendo na sua vida e através da sua vida. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 12 a seguir. Atos 3, 12 em diante. Logo após a cura do coxo, a porta do templo chamada Formosa, os homens ficaram perplexos, admirados, olhando para Pedro e João, dizendo, eles são cara. Vou trazer para a linguagem de hoje. Esses pregadores aí são poderosos. Olha, o coxo está andando. Esses são os homens. Olha a resposta de Pedro. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vocês estão maravilhados disto? Ou porque olham tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Uma pergunta, olhe para cá. Coisa linda isso aqui, Santana. Quando o poder caiu, que o homem começou a andar, quando começou a acontecer, ficou todo mundo ali olhando, admirado, quem sabe ovacionando ou tentando ovacionar. Aí Pedro, peraí, que admiração é essa? Por que vocês estão assim tão admirados, olhando para nós, como se fosse o nosso poder ou a nossa santidade? Diga comigo, poder e santidade. Então, irmãos, essas duas coisas andam junto. Para ter milagre tem que ter poder e santidade. E tem gente que acha que para ter milagre só precisa de poder. E confunde poder com barulho, com gritaria. E olha que eu gosto de barulho. Olha que eu gosto. Mas está faltando santidade. Porque não adianta dar piruleta aqui, salto triplo, se a vida não tiver santidade em casa, no trabalho e por onde anda.
precisamos de santidade. Precisamos nos separar para Deus. Se a gente quer ver Deus usar a nossa vida para curar, para levantar pessoas e para salvar almas, então santidade e poder, e todas essas coisas vêm dele, por ele, para ele, e é ele que faz essas coisas. Eles estão dizendo, não foi nosso poder que fez esse homem andar, não. Não foi nossa santidade, não. Versículo 16, olha aí, ó. É pela fé no seu nome. Nome de quem? O nome de Jesus. Fez o seu nome fortalecer a este que vocês veem e conhecem. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta saúde perfeita. Eles estão dizendo, é o nome dele, é o nome dele, o nome dele é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus Cristo. Ah, quem veio a este culto sabe que Jesus Cristo está aqui, e o poder dele está aqui, e é ele que está operando aqui, e é ele quem está falando com você, e você sairá daqui curada, curado, restaurado, porque o poder e a santidade dele estão nessa casa, nessa noite. Bendito seja para sempre o nome do Senhor, glória sejam dadas ao nome de Jesus. O evangelho não consiste só em palavras, mas como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a parte C, Paulo diz assim, ó: e eu, quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Oh, glória! A pregação contemporânea, principalmente das estrelas da pregação do nosso século, é a mais enganosa forma de entreter pessoas, fazendo-as acreditar que estão ouvindo o evangelho. A maioria dessas pregações não tem nada de evangelho de Cristo. Só autoajuda, só linguagem coach, manipuladora, sem fazer uma exegese correta, interpretando a Bíblia com a própria Bíblia, sem levar você a pensar, lendo a palavra de Deus. Não se iluda. Evangelho confronta. Evangelho denuncia pecado. Evangelho não alisa nem rico e nem pobre. Evangelho faz estreitar o caminho. Evangelho te diz, andai no caminho, andai na presença, obedeça a palavra. Evangelho te diz como andar e não como viver no pecado. Mas esse evangelho precisa ter demonstração do Espírito e de poder. Amém? Vamos agora para o versículo 2. Versículo 2 diz, até o dia em que foi recebido em cima. Marque aí na sua Bíblia, até o dia. Interessante aqui, Jesus começou a fazer, continuou fazendo e fez até o último momento. Até o dia que subiu para o céu, ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque em João 5,17 ele disse assim, ó: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Em Isaías 64:4 diz que desde a eternidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com o coração se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Ele está trabalhando 24 horas por você. Só aquela irmã ali que ele acreditou e levantou a mão, o resto não acreditou. Mas eu vou falar de novo, é proteção 24 horas, é provisão 24 horas, é cuidado 24 horas, é graça 24 horas, é sustento 24 horas, é livramento meu Deus, é livramento 24 horas, porque Ele está trabalhando por você todos os dias, ainda que você não esteja vendo. Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está, meu Deus. Churamande caia suramaya calamas, remanjo reva sui kelamai chuideas. Até o dia em que ele estava subindo, ele estava fazendo e continua fazendo, pastor Ari. Mas vamos lá.
Depois que foi recebido em cima no céu. Marque aí, foi recebido no céu. Diga comigo, é simples, é lógico, mas diga, porque isso aqui vai tocar muito seu coração. Diga comigo, Jesus está no céu. Aleluia. Para muita gente ele está morto. Para muita gente ele ainda está no sepulcro. Tem até a missa do Santo Sepulcro. Para muita gente ele ainda está guardado lá. Mas ele subiu. 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 E vou te dizer um negócio aqui fantástico. Hoje eu estava lendo isso aqui, João Marcos, você que é amante da palavra, os estudiosos, isso aqui é fantástico. Jesus subiu para o céu. Você sabia que mesmo quando Jesus estava aqui na terra, ele já sabia que um dia voltaria para lá? Ele era convicto de que ele consumaria a obra que veio realizar e depois voltar para o céu. Olha João capítulo 3, versículo 13, lê para você marcar. Ele ainda nem tinha terminado a obra dele, na verdade estava começando. Olha o que ele diz no versículo 13 do Evangelho de João, no capítulo 3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está, tempo presente, no céu. Mas ele não estava aqui na terra, por que ele diz que está no céu? É porque ele sabe que veio aqui, mas ia voltar para lá, porque o lugar dele é lá, ele é de lá, ô glória! Vamos lá ainda, João capítulo 6, passa mais umas páginas, tenha prazer de ler a palavra do Senhor, versículos 61 a 62. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aleluia. Ele está dizendo, vocês estão escandalizados? Por daqui a pouco eu vou subir lá para o lugar da onde eu vim de lá, e agora daqui a pouco eu estou voltando porque eu sou de lá. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 7, que lindo, isso aqui é para você adorar e chorar. Atos 7, a partir do versículo 55, Atos 7, 55, por favor, marque na sua Bíblia. Falando de Estevão, está escrito assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aonde? No céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus nos céus, e ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à destra do Deus Todo-Poderoso. Jesus está no céu. Ele foi recebido do céu. 1 Timóteo 3,16. E agora, irmão, é para dar lugar com isso aqui, porque isso aqui é para adorar. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu só vou ler se você me prometer que vai adorar, porque eu vou ler isso aqui com muita empolgação, com muita alegria. 1 Timóteo 3,16 diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Recebido na glória. Recebido, meu Deus! Que presença, que presença. Você está sentindo aí na sua casa essa presença? Ele foi recebido na glória. Ele foi recebido na glória. Ele foi recebido na glória. Ele foi recebido nos céus. Para você adorar mais, eu vou te dizer um negócio. Ele está lá intercedendo por ti. Só aquela irmã entendeu. Vou virar para cá. Ele está lá intercedendo por vocês. Ele está lá intercedendo por nós. Jesus está à destra do Pai, intercedendo pela igreja. É por isso que a igreja não cai. É por isso que a igreja não fecha. É por isso que não tem lei que vai parar a igreja. Nós temos um intercessor fiel que está à destra de Deus, e o nome dele é Jesus. Ei,
Chore, chore, adore. Pode adorar Ele, porque eu preciso correr para terminar. Ele foi recebido no céu. Diga comigo para gravar no coração, diga: a ascensão de Jesus representa a separação de duas fases, a terrena e a celestial, do ministério de Jesus Cristo. Então, ele teve um ministério terreno, agora ele tem um ministério celestial. Dos céus ele continua agindo, operando, trabalhando e fazendo. Ainda no versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Diga comigo, ele deu mandamentos. Jesus deu mandamentos pelo Espírito. E isso é confirmado em Mateus 28, 18 a 20. Pode anotar aí na sua Bíblia. Ele se ressuscita, aparece aos discípulos na sua ascensão e diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, mandamento, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E tem mais: eis que estou convosco todos os dias, 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 até a consumação dos séculos. É claro que os mandamentos de Cristo não foram apenas estes. João 13:34 tem mandamento, João 15, versículo 12, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas um dos mandamentos ou ordens é que deveriam esperar a promessa, que jamais deveriam se ausentar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Lucas aqui está se referindo ao mandamento específico, irmã Dourada. Eu tenho um poder guardado para vocês. E eu não estou pedindo, por favor, para vocês buscar esse poder. Eu não estou dando opção para vocês, eu estou dando ordem. Vão buscar poder. Vão para Jerusalém, vão ficar lá, busquem poder. Eu creio que a igreja no Ziel está com fome de Deus, está com sede de Deus e quer poder de Deus. Eu não falo só de batismo com o Espírito Santo, irmão, porque tem gente batizada, mas não tem mais poder. Eu falo do poder que opera naquele que é batizado e naquele que não é batizado. Eu falo do poder de te fazer pregar o Evangelho, do poder de te dar autoridade para orar pelas pessoas, do poder que te faz um crente melhor, um obreiro melhor, um jovem melhor. Eu tenho uma boa notícia: esse poder está sobre nós esta noite, porque o poder emana da palavra, e a palavra é poder. Aleluia! Poder. E o mandamento, versículo 2, ele deu pelo Espírito Santo. O que Jesus faz, ele faz no Espírito Santo, ou seja, não a partir de si mesmo, mas completamente sobre condução divina, de maneira que em seu fazer acontece o agir de Deus. Irmão, olha aqui para mim. Se Jesus atribui méritos ao Espírito Santo, imagine nós, irmão. Ele está dizendo: o que eu faço é porque o Espírito do Pai está em mim. A prova disso é que ele foi para o Jordão ser batizado sem precisar ser batizado nas águas. João disse: Senhor, sou eu que careço de ti, tu vens a mim, tu não precisa ser batizado. Ele disse: deixa para que se cumpra toda a justiça de Deus. E sendo batizado, a Bíblia diz que ele passou a orar, os céus se rasgaram, o Espírito Santo desceu sobre a forma corpórea de uma pomba, possuiu o corpo de Jesus, e uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E quem ele tem prazer, ele enche do Espírito. Se você der prazer para Deus, ele vai te encher do Espírito Santo. Obedeça, ande nos caminhos, tema a Deus, porque o Espírito Santo vai se apoderar da tua vida. Meu Deus, que presença! Que graça, que graça, que graça. Jesus está carimbando a primeira noite do projeto Atos, o começo para o recomeço, dizendo: eu tenho o poder do meu Espírito para derramar naqueles que creem. Então creia para receber poder de Deus.
Vá dizendo: eu quero esse poder. Diga para ele: eu quero esse poder. Olha a última frase: aos apóstolos que escolhera. Versículo 2, marque aí: apóstolos que ele escolheu. Jesus escolhe entre os seus discípulos 12 homens, que vieram a se tornar conhecidos como apóstolos de Cristo, apóstolos do Cordeiro. Em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, diz que ele foi para um monte, para a sua noite orando, e quando ele desceu do monte, ele escolheu 12, aos quais deu o nome também de apóstolos. O grego define apóstolos como um delegado, um embaixador do evangelho, uma pessoa comissionada exclusivamente por Cristo, um mensageiro, aquele que é enviado de Deus e por Deus. E aqui tem várias referências: João 13,16, pode anotar, Filipenses 2,25, Apocalipse 2,2, daqueles que se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos. Jesus escolheu homens específicos, que tinham compromisso e andavam com ele. Hoje, irmãos, se autodenominam apóstolos. Eu já disse para os irmãos aqui outras vezes, e prego sobre isso: eu tenho medo da autoconsagração. Nunca se apresse para uma consagração. Se Deus te chamou para um ministério evangelístico, pastoral, você já é. Não precisa ninguém fazer nada, você já é. Agora o reconhecimento virá no tempo. E mesmo que não venha, esse reconhecimento será estabelecido pelo próprio Deus. Cuidado quando alguém te oferecer às pressas cargo de evangelista, de pastor. Vem para cá que eu te consagro. Cuidado com isso. Muito cuidado. As histórias são das mais absurdas. Já tem até pai apóstolo. Você sabia disso? O cara não queria mais ser apóstolo, ele inventou o nome, pai apóstolo. Então ele é Deus e apóstolo, né? Tem um vídeo na internet de um pastor sendo consagrado a rei. Consagrado a rei. E aí os obreiros levantam ele num trono com uma coroa na cabeça e a igreja, aleluia, glória a Deus. Aqui só tem um Senhor. Aqui só tem um rei. Aqui só tem um todo-poderoso. O resto é tudo pó, é tudo barro. Agora ele não, ele é Deus, ele é soberano, ele é rei, ele é todo poderoso e nós não passamos de caco entre outros cacos. Cuidado, espere em Deus. Vamos para o versículo 3 para a gente terminar. Aos quais também depois de ter padecido. Diga comigo, ele padeceu. Mais forte, ele padeceu. Esta expressão consiste em uma referência geral à totalidade dos sofrimentos de Jesus, em benefício de todos os seres humanos. Escute bem, o sofrimento de Jesus é pré-anunciado desde Gênesis. Desde Gênesis o sofrimento dele é anunciado. Gênesis 3,15 diz: tu lhe ferirás o calcanhar, e este lhe ferirá a tua cabeça, dizendo para a serpente. É chamado de proto-evangelho. Ali, Jesus já tinha o seu sofrimento pré-anunciado. Mais forte vai ser profetizado por Isaías, do capítulo 53. Quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele. Olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades carregou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi moído pelos nossos pecados e traspassado pela nossa transgressão. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas ele fez cair sobre si a iniquidade de nós todos.
Como ovelha muda levada ao matadouro, assim foi ele perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a boca. O Senhor fez cair sobre ele todas as afrontas dos homens. Só que no versículo 12 diz: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, ele sofreu para te ver aqui adorando, para te ver glorificando, para te ver servindo. Ele sofreu por você. Me deu vontade de chorar agora, sabe por quê? Estão dizendo que pregar sobre o sofrimento de Jesus não traz mais resultado. Mentira do inferno. Essa frase ainda pesa em nós. Ele sofreu por mim. Ele sofreu tudo por você. Para você ter a essência dessa frase, faça uma pergunta para você mesmo: eu mereço ele ter sofrido por mim? Eu mereço tanto que um homem tenha sido levado como uma ovelha muda ao matadouro? Mas ele fez voluntariamente, com todo amor e prazer. Ele sofreu por ti, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua casa. E esse sofrimento não foi em vão. Ele padeceu por nós. No grego é sujeitar-se. Sofrantes, está sujeito ao mal. Olha o que nos diz Hebreus, capítulo 5, versículo de número 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele disse aos seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem padeça, sofra muitas coisas, seja crucificado. Mas daqui a pouco vem a resposta. Porque o mesmo texto no versículo 3, e eu termino agora, diz assim, ó: depois de ter padecido, se apresentou vivo. Vivo. Ah não, esse glória a Deus aí não é de quem está no culto. Primeiro padeceu. E geralmente quem padece, a gente diz assim: padeceu, não tem mais jeito. Mas depois que padeceu, apareceu vivo, 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 vivo. Se apresentou vivo com provas infalíveis. A ressurreição de Jesus Cristo era e é extremamente importante para o Evangelho. Pois só assim o Evangelho teria credibilidade. Sabe por que o Evangelho é vivo? Porque ele também está vivo. Tem tanta referência, depois eu vou mandar no grupo os irmãos, Atos 2, 24 e 32, Atos 3, 15 e 26, Atos 4, 10, Atos 10, 40, irmãos. É tanta referência sobre a ressurreição. Tantas aparições que provaram a sua ressurreição. Primeira, 2 discípulos no caminho de Emaús. Aleluia. Vinham ali confusos, insensíveis, irritados, murmurando, inquietos. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Aí se apresenta Jesus do lado deles e diz assim: o que é que vocês estão conversando mesmo? Aleluia. Posso participar da conversa? Posso participar do assunto? Dá para mim ficar aqui participando? O que está acontecendo? Aí a Bíblia diz que os 2 discípulos olham para eles: vem cá, só tu és estrangeiro e peregrino nesta terra e não sabe dos últimos acontecimentos? Ou seja, tu não foi no Facebook hoje não, tu não viu no WhatsApp, tu não viu no Twitter não, está lá a mensagem rolando. Aí ele perguntou: mas qual mensagem mesmo? Deixa eu ver se a mensagem é verdadeira. Estão dizendo aí que Jesus morreu e que nada mais aconteceu com ele, que ele está lá morto e sepultado. Aí ele diz: então a atualização de você está atrasada, porque lá já está que ele vive, 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 ele vive. Tem mais, está pertinho de vocês, está pertinho de vocês, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Olha ele tocando ali, ó. Olha ele tocando ali, ó. Aí quem está na internet, ele está te tocando aí, ó. Aqui no púlpito, ninguém fique sem ser tocado pela presença dele. Olha ele aí. Enquanto a gente adora aquele que vive. Emaioche Candaraya.
Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. É você mesmo, pode falar. O diabo disse que você nunca mais ia falar em línguas estranhas. Jesus está dizendo: quem é o diabo? Eu estou vivo, eu estou vivo. Ele se apresentou e disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que as Escrituras dizem. Porventura não era lícito que o Cristo padecesse, que sofresse, fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse? E a Bíblia diz que quando eles conheceram que era Jesus, eles disseram: fica, 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 fica. Quem vai dizer para ele? Deixa eu ver. Quem acredita que Jesus está nesse culto é festa, é festa, é festa, é festa. Quem acredita, diga: fica, fica, Jesus. Já se faz tarde, o dia declina. Convida ele para ficar. Convida ele para ficar na tua história. Convida ele para ficar e essa depressão vai embora. Convida ele para ficar e essa tristeza vai embora. Convida para ficar e essa decepção vai embora. Convida para ficar e essa pobreza vai embora. Convida para ficar e esse sucesso vai embora. Convida para ficar e tudo vai mudar na tua história. Convida para ficar e o teu casamento muda. Convida para ficar. Só mais uma aparição no jardim, próximo ao túmulo. Quando avisaram para Maria que o sepulcro estava vazio, Maria não quis saber de ressurreição. Maria estava irritada, triste, porque sabia que tinham roubado o corpo do Senhor. Era o pensamento de Maria. Ela correu para o jardim, atravessou e chegou no sepulcro. Procurou o corpo ferido. E ela dizia: cadê meu Senhor? Quem sabe por causa da pandemia você perdeu ele, e hoje estás como Maria dizendo: cadê meu Senhor? Cadê meu Senhor? Cadê meu Senhor? Porque levaram da minha vida, porque levaram da minha casa, porque levaram do meu ministério. Ela saiu do sepulcro correndo. Quando ela chega no meio do jardim, se você pode olhar para cá, ela esbarra num homem. Só que ela esbarra e não levanta a cabeça. E o homem disse: mulher, quem tu procuras? Ela disse: se tu levaste ele, me diz aonde tu colocou ele. Me diz aonde ele está. Tem muito lugar que ele não está e as pessoas estão gritando aonde ele está. Eu posso dar glória a Deus e dizer essa noite: ele está aqui. Aonde ele está? Emacanto yolamahaya sheramahai. Mas se tu não sabe onde ele está, sai da minha frente. Sai da minha frente que eu vou atrás. E aí ela passa por ele e corre. Quando ela vai correndo, aquela voz. E a gente até engrossa, né, para dizer que era grossa. Não é por ser grossa. Também não é por ser fina. Não é por ser de locutor. É porque a voz dele e a dele é diferente. E ele diz assim: Maria. Quando ele diz Maria, parece que puxaram ela. Ela parou. Rabone, mestre. Eu pensei que era o jardineiro, mas és tu.
és tu. Deixa eu te abraçar, deixa eu te agarrar, deixa eu te... Não, Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Mas vai, Maria, vai dizer aos discípulos que eu ressuscitei, eu estou vivo, de pé. Enquanto a mocidade se prepara com os adolescentes, olha para cá. Última parte do versículo diz: falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus é a nossa meta. Olhe para cá. O reino de Deus é o nosso assunto. O reino de Deus é o que precisamos nos envolver. E eu só vou dizer uma coisa sobre esse reino e você adora. De tudo que eu podia dizer sobre o reino de Deus, eu vou dizer só isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo.